Sejam novamente bem-vindos. O tema agora é a inovação na indústria bilionária de casamentos no Brasil. É um case do e-commerce de nicho com promoção do Sebrae e da Sintecal. Nós convidamos ao palco para apresentar este assunto a Laís Pereira Ribeiro, ela que é da startup autora do case do e-commerce de nicho, O Amor é Simples, que busca a democratização da moda noiva, oferecendo vestidos de noiva para casamentos não tradicionais. Saberemos aqui como esta marca viralizou, unindo estratégias de marketing digital e ações de branding para chegar em 1 milhão de vendas em 2018. Senhoras e senhores, Laís Ribeiro. Oi, boa tarde. Obrigada pelo convite. Eu vim hoje falar sobre o Amor é Simples e como que a gente está revolucionando a indústria de casamento no Brasil. Começar pelo problema. Eu acredito que a indústria de casamento no Brasil ela é muito tradicional, cara e pouco inovadora. Os vestidos ainda são aquela coisa pomposa, pesada, super cara. O preço médio do primeiro aluguel no Brasil é em torno de R$ 2.600. E a gente também acredita que ela é parada no tempo, porque considera, pelo menos para os vestidos, que as noivas ainda estão casando na igreja ou em grandes salões. E, na verdade, o que a gente está vendo é que essa indústria não está acompanhando a tendência de casamentos menores, cerimônias pequenas, mini-weddings, enfim. Eu não estou falando isso porque eu trabalho nessa indústria, eu estou falando isso porque eu fui noiva, muito antes de criar o Amor é Simples, e foi a partir de uma necessidade pessoal que a gente identificou uma oportunidade de negócio. Em 2012, eu queria morar na Espanha, fazer mestrado, e eu queria fazer uma festa muito simples, de despedida, nem fazia questão que, enfim, tivesse um vestido de noiva. E eu sofri muito para encontrar um vestido que fosse barato, porque eu não queria gastar, mas que também tivesse a ver com a cerimônia que eu queria fazer, que era totalmente descontraída, simples, enfim. Voltei do mestrado, minha amiga, na época, que se formou comigo na faculdade, a Nath, estava com o mesmo problema. E ela falou, Laís, como é que tu fez? E eu falei que a minha experiência tinha sido péssima. E a gente foi para o Google, então, pesquisar vestido de noiva simples para ver o que acontecia. E a gente viu um gráfico no Google Trends de um volume enorme de buscas por esse termo e outros termos parecidos. E aí a gente identificou que a maneira que a nossa geração estava celebrando vem mudando ao longo dos anos e a indústria de casamentos não acompanhou isso. Vimos, então, que não estávamos sozinhas e que tinham muitas noivas no Brasil, pelo menos no Google, pesquisando a mesma coisa que nós. E não tinha ninguém, não tinha nenhuma marca que aparecia nessa primeira página do Google. Então, bom, não tem no Google, vamos criar. Isso que a gente está falando de um mercado bilionário, movimenta, em média, 16 bilhões por ano no Brasil, sendo 20 milhões só em vestidos de noiva. A geração Y, tem entre 20 e 29 anos, é a que mais casa. Quase 50%, dentre esses 1 milhão de registros que a gente tem pelo IBGE, quase metade está nessa faixa etária de 20 a 29 anos. Então, decidimos criar uma solução. Criamos um e-commerce de nicho, com foco nessas cerimônias não tradicionais, para quem casa em sítio, na praia, em casa. Criamos vestidos de noiva mais simples, com uma modelagem bem diferente da tradicional, mais fluidos e bonitos. Nossos preços estão hoje entre R$ 400 e R$ 1.800, ou seja, a venda do nosso vestido é mais barata do que a média de aluguel no Brasil. E a gente começou a empresa com R$ 10 mil, e na época, a primeira coleção não vendeu bem, porque a gente realmente fez uma coisa muito simples, eram só vestidos lisos brancos. E, apesar de não ter vendido bem, o nosso discurso, o nosso posicionamento causou uma identificação imediata com as noivas. Eu acho que todas as noivas já se sentiram extorquidas, porque quando tu liga para o
docinho ou para o salão de beleza e diz que tu quer uma maquiagem, é um preço, mas se tu for uma maquiagem para noiva, é 3 vezes mais. Se tu quer um docinho para uma festa, também, mas se é para um docinho para o casamento, é 5 vezes mais. Então, quando a gente foi para a internet dizer que a gente queria fazer diferente, apesar dos produtos ainda serem um MVP, assim, a gente nem tinha uma estilista na época, fez de qualquer jeito, só para colocar no ar, houve uma viralização imediata. E, claro, isso também passou pelos preços. Como eu falei, hoje o nosso ticket médio está em torno de R$ 1.100, mas a gente tem vestidos de entrada aí a partir de 329 até 1.800. Então, isso também virou notícia muito facilmente. Nosso modelo de negócio. Como eu falei, a gente começou com R$ 10.000, ainda 3 sócias trabalhando em outros lugares. Então, a ideia era fazer uma coleção, colocar no ar, e a gente só produz o vestido depois que a noiva compra no site. Isso, para quem está começando, precisa ter caixa, né? É muito importante. E como o nosso produto não é uma compra de impulso, ela tem tempo para receber, isso não teve muito problema. Hoje a gente entrega em 5 ou 10 semanas. Quem compra em 5 paga uma taxa de urgência. Em geral, a gente tem vendido em 10 semanas. Vendemos online para todo o Brasil e também pelo Etsy, que é uma plataforma, um marketplace. Dá para tu vender qualquer produto lá de moda para o mundo inteiro. Ao longo do tempo, também vimos que customizar os nossos próprios vestidos com a nossa matéria-prima também aumentava nosso ticket. E fomos adicionando, assim, então, hoje a noiva pode ver no site um vestido e adicionar mangas ou mudar a altura da saia, enfim, algumas customizações a gente consegue fazer. Claro que ela paga um pouco a mais por isso, e já fechamos esse semestre com 48% das vendas já sendo vestidos customizados. Então, está bem meio a meio nesse momento. E eu enxergo isso também como uma tendência para a moda em geral, né? Serviços de customização. Aqui um pouco dos nossos números. A gente já está indo para os 1.000 vestidos vendidos ao longo da nossa história. Esses 850 já mudaram, ainda bem, muda todo dia. Temos uma média de 40.000 visitas no site por mês. Mais ou menos 100.000 fãs nas redes sociais. Passamos já por, em média, 100 portais, rádio, TV, enfim. Entre eles, Shark Tank Brasil, a primeira edição que teve no Brasil. E agora, recentemente, na Ana Maria Braga, no Mais Você. Mas o número que a gente mais se orgulha é aquele 0. Porque a gente está indo para o 4º ano. Agora, em agosto, vamos fazer 4 anos e a gente tem 0 reclamações nas redes sociais. E isso, para um produto que tem toda essa expectativa por trás, é muito importante. É por isso que a gente, realmente, de todos os outros, esse é o número mais importante que a gente quer manter, é o 0. Como que isso aconteceu? Eu vou contar 4 cases rápidos para vocês sobre essa questão da viralização. Assim. O primeiro deles é a ação das cartinhas, que a gente chama. Acho que todo mundo sabe que na indústria da moda tem um monte de bilhetes escondidos, às vezes, de pedido de socorro, principalmente dos produtos que vêm da Ásia. A gente decidiu fazer as cartinhas do bem. Colocamos também, escondido dentro dos vestidos, uma cartinha das nossas costureiras, assinada por elas, dizendo em que cidade elas estavam, agradecendo por a noiva ter escolhido uma marca que opta pela mão de obra brasileira. E isso foi uma ação que custou uma caneta Bic para a gente fazer. Só isso, a gente tirou uma foto da cartinha e isso viralizou. Aí tem um exemplo do Hypeness, mas a gente saiu na Exame, no Razões para Acreditar, depois na TV Record, por causa dessa ação, que foi bem importante para a gente, porque a gente estava bem no início. Isso foi lá em 2015. Aqui também um exemplo de uma ação que viralizou rápido, puramente por criatividade. É o infográfico do amor, a gente fez no Dia dos Namorados, em 2016. A pessoa colocava lá há quanto tempo ela estava namorando, se ela gostava de Netflix, para onde ela já tinha viajado. E aí o infográfico dava ali, vocês já trocaram não sei quantos beijos, assistiram não sei quantas horas de Netflix, viajaram não sei quantos quilômetros. E essa foi uma ação que a gente fez também com R$0 na época, com alguns parceiros que nos ajudaram, acreditaram na ideia e desenvolveram para a gente o infográfico, e gerou 25.000 leads em 10 dias. As pessoas faziam o infográfico, compartilhavam nas redes
E, enfim, foi uma ação no Dia dos Namorados que deu bem certo. Essa aqui é uma das típicas histórias de fazer do limão uma limonada, né? A gente sempre envia o código de rastreamento dos correios para as noivas quando a gente despacha o vestido. E aí não foi diferente com a Lívia. Só que ela recebeu, colocou no site dos correios e tinha uma mensagem dizendo que o carro inteiro do correio tinha sido roubado, inclusive com vestidos dela. E aí ela nos escreveu por WhatsApp, por sorte, a gente estava online na hora, e falou: não, calma, a gente vai fazer outro vestido para ti, vai chegar a tempo, a gente vai fazer em tempo recorde, vai dar tudo certo, calma. E aí, claro, ela estava com medo de mandar o mesmo endereço, porque já tinha dado errado uma vez, num lugar inseguro, então ela nos deu o endereço do trabalho dela, que era no centro do Rio de Janeiro. Aí nós decidimos pegar um avião e entregar pessoalmente esse vestido. Fizemos, então, um vestido do zero, correndo. E também pegamos um avião. Para muitas empresas, muitos e-commerces, isso é custo, né? Só que o que gerou de notícia, e também o depoimento dela, que está lá no nosso Facebook até hoje, falando que a gente entrega, que a gente faz aquilo que a gente se propõe a fazer, ainda que seja no último minuto. Isso gera uma confiança de todas as outras noivas, que para a gente essa ação ela não foi custo, ela é um investimento. E se isso acontecer de novo, a gente vai entregar de novo, e vai fazer quantos vestidos forem necessários para que nenhuma noiva passe pela experiência horrível que é perder o seu vestido. Então, aí é só um exemplo que saiu no Valor Econômico, eu acho, mas essa também foi uma das notícias que mais viralizou assim na nossa história. Por fim, daí eu acho que já entra num tema polêmico, que muitas marcas sempre optam por não se meter com certos assuntos. E a gente fez o contrário. Somos uma empresa de mulheres e a gente sempre achou uma coisa muito cafona e ridícula, assim. Essas placas machistas ou esse estopinho de bolo em que o homem está lá sendo esgoelado e a mulher está puxando ele, acorrentado, enfim. E a gente criou um post no nosso blog que não tem nada demais, só que o título ele era bem polêmico, era: casais, parem de usar plaquinhas machistas nos seus casamentos. E a foto era aquela ali, uma menininha entrando com uma placa de "foge não, ela está linda", como se fossem os homens os obrigados a casar, né? Acho que a gente vive em alguns países a cultura exatamente oposta, que é das mulheres serem obrigadas a casar. E eu não sei por que tem essa aura de que só a mulher quer casar e o homem não, como se ele tivesse realmente que entrar acorrentado na igreja, ou seja onde for. Essa foi uma ação que a gente colocou esse post no ar e em 24 horas a gente atingiu 100 mil pessoas. Com R$0, totalmente orgânico no Facebook. E vocês sabem que o Facebook orgânico é algo discutível. E assim, a gente entende que perdemos algumas seguidoras, nos chamaram de feminazi, disseram que a gente não tinha senso de humor, mas o número de seguidoras que a gente ganhou foi infinitamente maior, além de serem pessoas conectadas com a nossa proposta, porque eu acho que tudo isso só mostra que, na verdade, a gente está fazendo vestido de noiva para a nossa geração, né? Para uma geração que está muito mais preocupada em ter outras experiências do que ter algo caro e, enfim, luxuoso. O nosso vestido ele é acessível, mas ele também é feito ele é acessível por causa da modelagem. Então a nossa proposta é diferente. Esses são alguns dos nossos virais. Só trouxe para ilustrar como é que a gente chegou nesses números. A gente também comprou o blog Casando Sem Grana, que ele tem uma média de 300 mil usuários únicos por mês, que nos traz uma fonte inesgotável de leads, porque tem essa questão de não ser recorrente, né? A gente demora muito para adquirir um cliente que não vai comprar mês que vem de novo outro vestido. Então, a gente acabou comprando esse blog para ser mais fácil de adquirir esses leads e mais barato também. A gente entende que o Amor é Simples é a única marca que está fazendo hoje diferente, porque está inovando, tem escala, né? A gente quer vender 1000 vestidos esse ano, tem branding, um preço competitivo e qualidade. Hoje,
Quem compete muito com a gente no Google por palavra-chave é o Ali, mas o Ali tem escala, vende muito, mas acho que todo mundo sabe que a qualidade é bem questionável. E aí, claro, tem os estilistas, as costureiras, que são pessoas que conseguem, sim, entregar com qualidade, mas não necessariamente com escala e com preço bom, né? Então, a gente entende que tanto na internet quanto no offline a gente consegue crescer muito por estar se diferenciando desses concorrentes. Um pouquinho da nossa história. A gente está, como eu falei, vai fazer 4 anos em agosto desse ano. Em agosto de 2014, a gente fez um site. Começamos com R$10.000. A nossa plataforma era o Ilúria, que era uma plataforma de R$9,90 por mês. Realmente bem básica. E lançamos uma coleção piloto, que não deu certo, mas aí a gente viu que tinha gente interessada no que a gente queria dizer, e aí desenvolvemos uma segunda e uma terceira coleção. Em outubro de 2015, captamos a nossa primeira rodada de investimento com a Venture, e aí, claro, a gente conseguiu fazer uma coleção melhor, colocamos uma sócia estilista na equipe, mudamos nossa plataforma, investimos em marketing. Em janeiro de 2016, fomos para o Shark Tank. Foi uma experiência bem legal, ninguém quis investir na gente, mas a gente até se orgulha disso, porque se vocês procurarem no YouTube dá para ver tudo, mas o grande argumento foi: vocês vendem muito barato, a noiva não faz conta. E na hora não disse, porque eu acho que a gente paralisou, mas a verdade é, sim, noiva faz conta o tempo inteiro. O brasileiro faz conta para comer. Como assim noiva não faz conta, né? Então, que bom que a gente não teve um investidor que nos obrigaria a aumentar nosso preço, porque a nossa proposta é democratizar a moda noiva mesmo. Depois, então, começamos uma operação com Casando Sem Grana. A gente continua gerando conteúdo sobre casamento lá. Não é só sobre vestido, não tem assim um jabá direto. Tem muita gente que nem sabe que as duas coisas são nossas. E aí fizemos uma descoberta no fim do ano passado, que é que as noivas que experimentavam compravam com muito mais facilidade. A nossa taxa de conversão, quando elas iam experimentar, era enorme. E nós não tínhamos um lugar apropriado para isso. Era uma salinha muito pequena. E a gente sempre dizia: olha só, a gente só tem os pilotos aqui, que são aqueles que a gente fotografa na modelo, porque a gente produz o vestido depois e tal. Elas: não, mas eu quero ver. Então a gente começou a atender lá, meio envergonhadas, assim, e viu que pelo menos 50% das pessoas que experimentavam compravam. Então, fomos atrás de uma segunda rodada de investimento para lançar um showroom em Porto Alegre, que foi a nossa primeira experiência física. É engraçado porque todo mundo faz o contrário, né? Normalmente as pessoas têm loja e depois fazem um e-commerce. A gente fez o caminho inverso, por pura necessidade. E a gente gosta de dizer que é um primeiro não ateliê do Brasil, porque nós não somos um ateliê, também não é uma loja. As noivas que vão lá, elas não saem com o produto, elas experimentam, vem o tamanho, vem o caimento, tudo, mas elas continuam comprando no site ou na maquininha de cartão e recebendo em 5 ou 10 semanas, como a noiva que também não é de Porto Alegre. Tanto faz, na verdade, o processo é o mesmo, ela só tem um lugar para ir experimentar. Fizemos isso a partir de março desse ano, quando a gente lançou o showroom em Porto Alegre. E aí a gente descobriu que se a gente fosse para outras cidades do Brasil, isso também ia continuar acontecendo, a gente ia vender muito bem. Então, viemos aqui para São Paulo no fim de maio, no fim de semana que o Brasil inteiro estava sem gasolina, e a gente teve que pedir para algumas noivas esperarem lá fora, de tanta gente que tinha. A gente também não tinha um espaço muito adequado e muito grande para receber. Então, mesmo num Brasil sem gasolina, a gente levou muitas pessoas, vendeu super bem. E aí, então, criamos um projeto chamado Amor é Simples Visita, que agora vai visitar uma capital por mês no Brasil. Sempre com locais parceiros que também têm interesse em falar com as noivas. Então, esses são os planos até o fim do ano, para que a gente consiga vender R$1 milhão até dezembro. E aí depois, para 2019, temos, claro, interesse em ter showroom em outras capitais, talvez não só no Brasil, e aí também automatizar um pouco o nosso processo de atendimento. Quem sabe um dia franquias, mas a nossa ideia é ser a primeira love market de casamentos do Brasil. Essa é a nossa equipe, temos também outras 3 assistentes, mas essas 4 são as sócias. A gente tem conselheiros, tem a Venture e a Camila, que é a nossa investidora. A Evelyn entrou depois, a gente entendeu que a gente sabia muito fazer marketing e não entendia nada de produção. E é muito difícil ser indústria e comércio, né?
E daí, depois que a Evelyn entrou, a gente desenvolve muito melhor nossos produtos, enfim, e fez toda a diferença. Para finalizar, essa é a foto da Lívia, aquela do vestido roubado. A gente sempre finaliza a nossa apresentação com ela, porque eu acho que é disso que a gente mais se orgulha, de realmente estar democratizando a moda noiva no Brasil e lendo frases como essas, que a gente recebe toda hora por WhatsApp, com as fotos das noivas usando nossos vestidos e dizendo que o nosso trabalho é libertador para elas. Então, acho que esse é eu acredito que esse seja o caminho da moda daqui para frente. Obrigada. Que legal. Fica aqui conosco, Laís. Dessa vez, agora não deixar ela sair aqui, porque eu acho que tem perguntas que eu gostaria de dar esse espaço para vocês perguntarem. Mas vamos sentar um pouquinho ali. O Amor é Simples é uma das startups que foi aí acelerado por nós, como a Laís comentou. E eu acho que dá para pegar, naturalmente vocês pegaram a energia dela de fazer uma coisa com propósito. A gente acredita muito nisso, em negócios que têm propósito. E então, ganhar dinheiro é consequência. Elas estão agora começando a chegar no momento de ganhar dinheiro, mas elas têm um propósito. A origem do negócio delas é com propósito. E aí faz toda a diferença, né? Então a gente chega a se emocionar e ver quando as coisas estão sendo feitas assim com amor, com carinho, e as coisas acontecem. Então, por favor, se alguém tiver perguntas, vamos lá. Só um momentinho. Eu tenho aqui. Deixa esse lá com a Laís, por favor, Sandro. Querido, um prazer enorme te conhecer. Obrigada. Jovem, né? A gente vê você um dinamismo muito grande. E eu sou exatamente o oposto de você. Entendo tudo de produção. Não entendo nadinha de marketing, né? Qual conselho você me daria? Por onde começar? Porque eu achei seu projeto lindo. Eu já estou no ramo há muitos anos. Eu desenvolvo, sou designer, mas eu desenvolvo coleção para terceiros. E achei linda essa coisa de noivo mais simples, mais pegada, apesar da minha idade. Eu acho que essa pegada sua é muito boa. Que conselho você me dá por onde eu começo? Entendo de produção, não entendo de marketing. Eu acho que os exemplos que eu trouxe, eles são muito isso, assim, são verdadeiros, eles são consequência da nossa visão de mundo, do que a gente acredita. Então, acho que todos esses virais, assim, nenhum deles foi feito com dinheiro, né? Não é aquela coisa que tu chega numa agência e diz, eu quero um viral. Né? A gente criou da nossa cabeça. Eu acho que quando tem isso, assim, é mais fácil de transformar isso em marketing, sabe? Mas, claro, tem que ter as coisas básicas, né? Redes sociais, para moda é super importante, né? Instagram tem feito muita diferença para a gente. E ouvir muito o cliente. Hoje, no não ateliê em Porto Alegre, a gente não tem vendedora. A gente tem uma escala que cada sócia atende um dia. E isso é o que mais faz a gente aprender o que está bom, o que está ruim no produto e o que ela quer, né? Ouvir ela o tempo inteiro. Quanto tempo ela demora até escolher, quantos meses antes do casamento ela vê vestido, como que ela nos conheceu. Todo esse tipo de pergunta a gente vai ali, enquanto ela está experimentando, a gente vai fazendo para cada vez direcionar nosso marketing para ser cada vez mais assertivo. Eu acho que isso era algo que a gente não fazia quando era só online. E quando a gente começou a receber elas lá naquela primeira salinha, a gente foi entendendo tão mais sobre o cliente, a gente começou a ser muito mais assertivo e por isso que está vendendo muito melhor. Eu acho que é isso. Tá bom. Muito obrigado, Laís. Tem mais uma pergunta ali, só um momentinho, por favor. O microfone está chegando. Bom dia, parabéns pelo projeto, muito Obrigada. bom. Eu já casei há tanto tempo que tinha esquecido esse assunto, sabe? Então, nem sei se vou fazer a pergunta correta. Mas... Não, uma coisa que me surgiu curioso, assim, mostrou ali que o público-alvo são de 20 a 29 anos, se não me falha a memória que eu vi. Mas a gente vê que tem muitas mulheres casando depois dos 30, né? Vocês também estão buscando esse público, primeira pergunta. Segundo, como faz o ajuste do vestido, por exemplo? Eu encomendo, recebo na minha casa, ele cabe 100%. E outra, o homem vai entrar nessa história também um dia? Por exemplo, a roupa de homem vai entrar na parada ou só vai ficar com o foco é só a mulher mesmo? Tá.
Para começar, aquela foto ali que eu boto no início é muito engraçada, né? Porque eu já me separei e o meu ex continua ali no PowerPoint sempre. Então, sim, as mulheres de 30, eu casaria de novo, sem nenhum problema. Obviamente, vou acabar usando isso como uma jogada de marketing aí, mas sim, as mulheres com mais de 30 são público também. Muitas compram da gente, inclusive muitas para segundo casamento. E também as noivas tradicionais que compram lá, gastam 5, 10, 20 mil reais com o seu vestido, algumas também compram da gente para fazer foto de save the date. Então, a gente tem um leque de possibilidades aí, tanto de idade quanto do fim, né? Qual o fim que ela vai ter para aquele vestido, não necessariamente é para a cerimônia, às vezes é para antes. A segunda pergunta... do ajuste. Essa é uma pergunta que também nos fizeram no Shark Tank, todo mundo, não, mas como assim? O nosso preço, ele é competitivo também pensando nisso. Que se ela gastar ali 1.800, que é o nosso mais caro, e gastar uns 300, 400 para ajustar, ela ainda vai estar gastando menos do que naquela média ali brasileira de 2.600. Em Porto Alegre, a gente está testando um serviço de provas e ajustes lá. E aqui em São Paulo, a gente tem uma parceira que é a Elegance, que ela faz ajustes de vestidos comprados na internet, tanto nossos quanto outros. E aí a gente tem uma parceria com ela, que as noivas que compram no Amor é Simples e são daqui, querem ajustar com ela, tem um desconto. Mas, em geral, isso não é um problema, porque, como eu falei, ela compra com bastante antecedência. A compra da internet, para qualquer coisa, a gente já sabe que não pode ser que não chegue perfeito. E o próprio Ali nos abriu essas portas, né? Porque o Ali veio antes da gente. E a noiva que compra no Ali, ela já está preocupada com o preço e ela já sabe que talvez também não chegue perfeito. Em alguns casos, enfim, não chega nem um pouco, não dá nem para usar, mas tem muita noiva que compra no Ali, consegue ajustar. E, então, isso não é um problema por causa da antecedência, né? Não é uma compra que se faz assim para receber em um mês. Então, não é tão problemático. E os homens... Hoje a gente tem lapelas de noivo, gravata borboleta e suspensório no site. Não vende muito bem, porque a gente também não está comunicando muito bem, está muito focado em mulheres ainda. Mas, sim, eu acho que, talvez até mais no ponto físico do que no e-commerce, mas em ambos, a ideia é ter parceiros de outros produtos. A gente hoje tem alguns acessórios de cabelo que são feitos por outras pessoas, né? A gente não produz, a gente só ganha uma porcentagem em cima. E a ideia é, no futuro, sim, ser um marketplace de vários produtos, entre eles masculinos. E no showroom, isso também nos ajuda a aumentar o ticket médio, né? No showroom e nos eventos. Elas compram um vestido e volta e meia levam um véu, levam um acessório. Pode ser que levem algo para homens, mas acho que ainda está um pouco distante. Mais alguém? Só um momentinho, por favor. Obrigada. Você disse que tem 0 reclamações, né? Isso se deve ao seu atendimento? Ele é personalizado? É feito pelo WhatsApp? Por qual plataforma? E também, com relação a esses ajustes, isso não gera reclamações assim para a noiva? Sim, as 0 reclamações não significam que a gente teve 0 devoluções, né? A gente já, pela lei do e-commerce, é obrigado a receber devoluções em até 7 dias. A pessoa pode se arrepender da compra. Então, claro, a gente já teve devoluções. Em geral, a gente tem isso se deve ao atendimento. A gente sabe quem é a noiva, sabe o nome dela. Mesmo agora com o volume aumentando, que a gente está começando a ter que botar número nas coisas, porque pode ter 2 Marias que compraram Gaia do mesmo tamanho e a gente está começando já a se perder. Mas a gente, em geral, sabe a história das noivas, sabe para onde foi o vestido e tal, acompanha. Quando chega, ela diz que vestido é. Se tem algum problema, algum defeito que tenha sido de alguma forma nossa culpa, a gente arca com todos os custos para ela nos devolver, a gente fazer de novo e mandar para ela. Ou caso ela simplesmente não goste, que acontece, às vezes a pessoa, não era o que eu queria. A gente simplesmente aceita a devolução. Então, é por isso, assim, em geral, não dá muito estresse, mas quando dá, a gente tenta contornar e tenta deixar o mais confortável possível para a noiva. Qualquer outra pergunta? Sim. O WhatsApp mudou também
o nosso patamar de vendas. Quando a gente começou a... Porque atendimento a gente já fazia no WhatsApp há muito tempo, mas quando a gente começou a ir para o WhatsApp, falar com elas e vender, tipo, oi, tudo bem? Lembra do Amor é Simples? Quando é que tu casa e tal? Gerar conversas, isso também mudou muito o nosso patamar de vendas. Então, ele é uma das principais ferramentas, assim. E noiva é um público muito engajado. Então, às vezes, elas mandam um áudio de 5 minutos contando a história de amor primeiro, para depois nos mandar uma pergunta. E a gente, em geral, também gera essas conversas e ouve, manda coraçãozinho, e tudo isso faz com que elas realmente se sintam muito próximas. É um desafio para escalar, porque em algum momento talvez a gente tenha que ter um chatbot, algo, mas na hora, depois da venda, o suporte ali, em quanto tempo chega meu vestido e tal, ou muitas mudam de ideia no meio do caminho, e daí a gente já cortou o vestido, mas agora ela quer outra coisa. Esse suporte ele vai ter que ser sempre humano, nunca vai poder ser um robô. Tinha mais alguém? Eu já fui noiva também, mas o oposto de você, é mais tradicional. E aí, a minha questão é a seguinte: existe todo um ritual na compra do vestido, o jeito de ser tratada, que eu acho que faz parte de diferentes noivas, desejos. Aí a minha pergunta é: como é que vocês fazem para suprir esse ritual? É uma embalagem diferenciada? É no atendimento, enfim, de um jeito específico? Ou você acha que esse tipo de noiva não exige tanto essa questão do ritual pelo fato de estar procurando preço? Mas você me disse que elas mandam as histórias delas. Sim. Então, como é que vocês suprem esse ritual das noivas para a escolha do vestido? Acho que a gente sempre tentou fazer isso no online. Assim, a gente sempre tentou mostrar essa proximidade, apesar de estar num chat, ou no WhatsApp, ou no Instagram, Facebook, enfim. A gente sempre conversa muito com elas, a gente sempre tem um atendimento muito próximo e querido. Claro, com o showroom em Porto Alegre, acho que a gente também conseguiu mostrar isso mais fisicamente. Mas a caixa, especificamente, ela se vocês entrarem no Instagram lá, vocês vão ver com mais detalhe, assim. Mas a caixa tem uma frase enorme em cima dizendo: eu também estava esperando por você. E aí, quando ela abre, tem uma fragrância, tem um saquinho de arroz, um bilhete sempre escrito à mão com o nome dela e uma gravura, o brinde do mês, assim, que às vezes é um copinho ou, enfim, depende do mês. Então, a caixa, ela tem disso, assim, ela, em geral, surpreende. Porque a pessoa que está comprando online parece que... Porque tem vestido do Ali que chega num pacotinho assim, né? Um negócio esmagado lá dentro e tal. Então, a gente, desde o início, quis fazer uma caixa legal e tal, para ter essa conexão física, mas o atendimento, o suporte, tudo pelas redes, é tudo muito querido. E se vocês olharem assim, os depoimentos no Facebook ou no Instagram e tal, que elas nos mandam, e a forma como a gente responde, assim, dá para ver que elas dizem que querem ser nossas amigas. Assim. Aqui em São Paulo a gente veio, daí algumas já tinham comprado, mas elas queriam tirar foto com a gente, sabe? Então, é uma coisa realmente muito próxima. A gente sabe as histórias, em geral a gente sabe. Então, a gente tenta fazer tudo isso, esse lado humano, nas redes. É o jeito. Oi, boa tarde. E quantas coleções ou quantos modelos vocês têm por ano? Bom, a gente não segue nenhuma calendário de moda, num primeiro momento, porque a gente nunca teve dinheiro para isso. Então, semana de moda, de não sei o quê. A gente não tinha dinheiro, a gente fazia coleção quando tinha dinheiro para comprar estoque. Claro que depois de 1, 2 investimentos, a gente já consegue ter mais ou menos... A ideia é fazer 2 coleções por ano. Mas agora, para esse semestre, assim, a gente decidiu fazer uma coleção agora no fim de agosto e também ter lançamentos mensais, 2, 3 produtos por mês, também para ter mais novidade o tempo inteiro. E também porque, como a gente não tem os produtos prontos, a gente fica lá com as rendas e os tecidos. Se tem um vestido que tem uma renda, sei lá, o vestido não está vendendo, eu posso pegar aquela renda e fazer outra coisa, desenvolver outro produto. Então, a gente está conseguindo agora fazer isso. Faz uma coleção grande e pega uma renda ociosa, pega um vestido que não está legal, a gente esgota, ele no site faz outra coisa. Está meio a meio agora.
A gente fez uma releitura do vestido da princesa Meghan em 3 dias. Ela casou no sábado de manhã. A gente já tinha feito uma pesquisa de tecidos, sem saber o que ela ia vestir, mas para ter uma ideia. E aí, no próprio sábado, a gente comprou um tecido, fez o piloto, fez o molde, imprimiu o molde, fez um piloto no domingo. Terça de noite, a gente estava fotografando, colocou no ar e virou notícia em 3 dias. Foi uma edição limitada, era R$ 1.500. Um vestido muito, muito, muito parecido. E viralizou muito, só que daí deu a greve dos caminhoneiros e a gente perdeu um pouco a pauta, assim. Mas foi uma edição limitada que deu bem certo. E é uma coisa que a gente quer tentar fazer também pro ano que vem, porque o volume de buscas por imagem, enfim, sobe muito, né, quando tem uma super famosa casando. Então a gente aproveitou essa onda para ver se ia dar certo ou não. A gente sabia que ela era uma princesa mais desconstruída, assim, que ela não ia casar como a outra lá, a Kate, então que tinha mais a ver com a nossa marca. E aí fizemos em 3 dias, deu bem certo, já esgotou, foi bem legal. E acho que tem que cuidar para não fazer isso toda hora e para não ligar o nosso nome às pessoas erradas. Mas, nesse caso, eu acho que foi uma decisão bem acertada e viralizou também. Bom, pela questão de tempo, tem mais? Acho que a última pergunta, então, ali... Não, é só... mas eu complementei quando ela faz a pergunta, essa questão da agilidade, né? Eu pedi para ela falar sobre isso, porque em 2, 3 dias elas produziram, botaram no ar, venderam. Então, essa batida para mudar um pouquinho a lógica da coleção, necessariamente, né? Então, compensar isso. Vocês pensam em fazer alguma ação para o mês de maio, que geralmente é o mês das noivas, para alavancar vendas, alguma coisa assim? Esse ano... então, a gente gosta de dar uma polemizada. Assim. Esse ano a gente fez o Maio Empoderado. A gente disse... Porque essa coisa do mês das noivas, ou botar a noiva num pedestal lá, dar champanhe para ela, depois cobrar R$15 mil, a gente não gosta disso. Então, a gente falou, maio é o mês das noivas, por quê? Para te aproveitarem essa data comercial e te dizerem que o salão é mais caro, que tudo é mais caro nesse mês. Bom, a gente quer fazer o contrário. Para nós, maio, nossos preços são iguais. E daí o brinde do mês de maio era uma bandeirinha Girl Power. Era maio empoderado, assim, não tinha nada a ver com essa coisa e assim como o Black Friday, a gente também não faz. A gente faz o White Friday e a gente diz que a gente tem preço justo o ano inteiro. Então, não mudou nada. Tipo, a gente sempre diz isso. Black Friday não existe pra gente. Acho que eu preciso ir embora, né? Muito obrigado, Laís. Muito obrigado pela sua disposição, pela apresentação.